Então, primeiro de tudo, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os tipos de dados, tá? E conhecer os tipos de dados é importante, tá? Para a gente saber qual é que é a melhor técnica que a gente vai utilizar para fazer o processamento ali, a transformação desses dados em modelagem, tá? Então, o primeiro tipo de dado que a gente tem é um dado quantitativo, são os tipos de dados quantitativos, né? Então, os dados do tipo quantitativos, eles são dados que eles podem ser medidos, né, de forma numérica ali, e eles são números ou contagens, né? Eles podem ser números ou podem ser contagens, tá? E daí a gente tem algumas tipagens. A primeira delas que a gente tem são os dados discretos. Então, os dados discretos, eles são números inteiros, né? E eles podem ser negativos ou positivos. E geralmente a gente utiliza eles para fazer contagem, né? Então, por exemplo, volume de vendas. Quantas vendas foram realizadas nesse mês? O número vai ser um número inteiro, né? Vai ser 100 vendas, 200 vendas. Eu não posso fazer 200,8 vendas. Isso não existe, né? Outro exemplo, né? Tráfego de site. Então, quantos usuários, né, entraram no meu site hoje? Foram 20? Foram 50? Foram 1000? Não tem como 20,3 usuários entraram no meu site, isso não funciona. Outro exemplo também, colaboradores de uma empresa. Então, os dados discretos geralmente são as contagens, né, que a gente utiliza, mas eles podem ser negativos também, tá? Dados contínuos, então, são aqueles dados numéricos que podem atingir qualquer valor, né? Então, por exemplo, o ROI de um projeto, né, o retorno do investimento de um projeto, o preço de uma ação, desconto concedido, né? Isso tudo são dados contínuos porque eles podem ter decimais, né? Não tem uma regra ali, né? Ele não vai pulando de um em um, assim por diante. Também temos dados de intervalo, que a gente fala de escala, né? Que eles são medidos ao longo de uma escala mesmo e tem um intervalo igual, né? Então, e ele vai seguir uma escala. Por exemplo, um NPS. O NPS, a pessoa tem que dar uma nota de 0 a 10, como ela recomendaria, né? O quanto ela recomendaria o seu produto, a sua empresa, enfim. E a pessoa segue uma escala, e essa escala ela tem um intervalo de 1 entre os números. Então é 0, 1, 2, 3 até o 10, né? Ou, um outro exemplo, é o ano de fundação de uma empresa. Ano é a mesma coisa, é uma escala, né? E ele tem um intervalo igual de 1 ali entre eles, tá? Outro tipo de dado também que a gente tem são os dados de razão, tá? Esses dados de razão, eles também são uma escala. Então, eles são medidos, né, ao longo de uma escala com uma proporção igual, né, entre cada medição ali. E tem o zero ali como ponto, o zero absoluto, né, como ponto de origem. Então, por exemplo, receita de uma empresa, né, o faturamento de uma empresa. O faturamento, ele não tem como ser negativo, né? Então ele vai começar do zero e ele vai seguir uma escala ali, né? Ou uma meta comercial, por exemplo, também não pode ser negativa. Então ele vai começar do zero até, enfim, infinito. Idade é a mesma coisa. Idade, a gente não tem idade negativa, né? Então esses são os tipos de dados de razão.